Olá a todos, me chamo Ana Caroline da Silva Moraes, sou acadêmica do curso de Química Licenciatura, quinto período, na Universidade Estadual do Maranhão, Campus Caxias, e irei falar um pouco sobre energia livre e potencial químico. Bom, vamos dar início à nossa apresentação sobre energia livre e potencial químico. Primeiro, o que é energia livre? A energia livre ela é uma medida termodinâmica que representa a quantidade de energia livre disponível em um sistema para realizar trabalho útil a uma temperatura e pressão constantes. Então, existe dentro desse conteúdo da energia livre duas formas principais de energia, sendo elas a energia livre de Gibbs, que é representada pela letra G, e a energia livre de Helmholtz, que é representada pela letra A. Então, a energia livre de Gibbs, ela também é conhecida como energia livre ou entalpia livre. Ela é uma medida termodinâmica que indica a quantidade de energia disponível para realizar trabalho em um sistema a uma temperatura constante e a uma pressão constante. Então, dentro desse conteúdo de energia livre, a gente estuda a espontaneidade de uma reação. E ela pode ser medida por meio da equação de Gibbs-Helmholtz, que é dada por ΔG igual a ΔH menos T vezes ΔS, onde o G ele representa a energia livre de Gibbs, o ΔH ele representa a entalpia, o T a temperatura, que deve ser medida em kelvins, e o S representa a entropia da reação. Então, a energia livre de Gibbs ela desempenha um papel fundamental na compreensão da termodinâmica, tanto nos sistemas físicos quanto nos sistemas químicos. E aqui a gente pode destacar alguns pontos importantíssimos a respeito desse tipo de energia. Uma delas seria a espontaneidade das reações, onde a energia livre de Gibbs ela vai determinar se uma reação química ela vai ocorrer de forma espontânea ou não espontânea. No caso, se o ΔG, que é a energia livre de Gibbs, for negativo, a reação ela ocorrerá de forma espontânea. Se o ΔG for positivo, a reação ela não irá acontecer de forma espontânea. Mais ainda, se o ΔG ele for igual a zero, então a reação ela estará em equilíbrio. No cotidiano, nosso cotidiano, nos laboratórios, existem reações e transformações, né, que podem ocorrer tanto de forma espontânea quanto de forma não espontânea. Por exemplo, se a gente pensar na combustão, toda combustão é uma reação espontânea. Por quê? Porque uma vez que ela é iniciada, ela irá continuar até que o combustível seja consumido ou até que o oxigênio acabe. Por outro lado, a gente tem a eletrólise, que é um processo não espontâneo, em que a energia elétrica ela é transformada em energia química. Um exemplo é a eletrólise do cloreto de sódio, o NaCl, que a gente conhece. Quando se passa uma corrente elétrica sobre um sal fundido, há reações de óxido-redução e a formação de sódio metálico e no gás cloro, no caso do cloreto de sódio. Se pararmos de passar corrente elétrica, a reação não irá continuar sozinha, o que mostra que ela é uma reação não espontânea. E segundo Gibbs, um processo só é considerado espontâneo se ele realizar trabalho, ou seja, se o ΔG, que é a energia livre de Gibbs, diminuir. Nesse caso, o estado final da transformação será mais estável que o inicial. Outro ponto que a gente pode destacar é a variação de energia, onde a energia livre de Gibbs ela representa a variação da energia livre durante uma transformação termodinâmica, ou seja, a diminuição
em ΔG indica que a transformação é favorável. Outro ponto importante que vale muito a pena a gente destacar aqui é a relação com o equilíbrio químico. Ou seja, quando uma reação química ela atinge o equilíbrio, ali o ΔG ele se iguala a zero, significa dizer o quê? Que a taxa de reação da frente e a taxa de reação inversa, elas são iguais. E ainda podemos destacar um quarto ponto, que é a dependência da temperatura e pressão. Como assim? A energia livre de Gibbs, ela varia com a temperatura e a pressão em diferentes condições de temperatura e pressão. Ou seja, os valores de ΔG, eles podem mudar, influenciando a espontaneidade das reações. Energia livre de Helmholtz. Então, a energia livre de Helmholtz, denotada por A, é outra grandeza dinâmica importante, semelhante à energia livre de Gibbs, mas usada em sistemas onde a temperatura e volume são constantes. Ela é definida pela equação A igual a U menos T vezes S, onde o A representa a energia livre de Helmholtz, o U representa a energia interna do sistema, o T representa a temperatura absoluta em Kelvin e o S representa a entropia. Assim como a energia livre de Gibbs, a energia livre de Helmholtz, ela indica a quantidade de energia disponível para realizar trabalho em um sistema termodinâmico. Ou seja, ela é particularmente útil em sistemas nos quais o volume é constante, como em reações químicas, em soluções fechadas ou em sistemas contidos por paredes rígidas. A variação da energia livre de Helmholtz é usada para determinar a espontaneidade de processos em sistemas com volume constante. Se a gente puxar aqui e lembrar, ali na energia livre de Gibbs, o que era importante era a temperatura e a pressão constantes. Já que na energia livre de Helmholtz, a gente tem que observar que o que deve se manter constante é o volume. Na energia livre de Helmholtz, se a energia livre, no caso nosso ΔA, ele é negativo, o processo é espontâneo. Se é positivo, é não espontâneo. E ainda, se ele for zero, estará em equilíbrio. Alguns pontos que devemos destacar aqui na energia livre de Helmholtz é o volume constante, como eu falei, que ele é importante nesse tipo de energia, onde a energia livre de Helmholtz ela é especialmente útil em sistemas nos quais o volume permanece constante durante a transformação, como em recipientes fechados, por exemplo. Outro ponto importante é a relação com a energia interna, ou seja, ele está relacionado à energia interna do sistema e à entropia, enquanto a energia interna representa a energia total das moléculas no sistema, a energia livre de Helmholtz leva em consideração a energia disponível para realizar trabalho a uma temperatura constante. Outro ponto que vale a pena ser destacado é o potencial termodinâmico, ou seja, a energia livre de Helmholtz é um potencial termodinâmico. O que isso me diz? Me diz que ele é uma função de estado que descreve completamente o sistema termodinâmico, como, assim como a energia interna e a entalpia, a energia livre de Helmholtz ela é uma grandeza termodinâmica fundamental. Potencial químico. O potencial químico é uma grandeza termodinâmica essencial que desempenha um papel fundamental na compreensão dos processos químicos e físicos em equilíbrio. Ele representa a energia livre molar de uma substância em um sistema, sendo uma medida de disponibilidade de uma substância para reagir ou interagir com outras substâncias. O potencial químico ele vai representar, dentro da termodinâmica, a tendência de uma substância se mover de uma região de alta concentração para uma região de baixa concentração em busca de quê? De equilíbrio químico. Então, a gente pode destacar o quê?
O potencial químico, ele é influenciado pela temperatura, pressão, composição do sistema. O que mais? Ele pode ser definido matematicamente, de várias maneiras. Isso vai depender muito do contexto, mas geralmente ele está mais relacionado ali à energia livre de Gibbs e à concentração da substância que está sendo trabalhada. E a função desse potencial químico é determinar o comportamento das substâncias em um sistema, especialmente em relação a reações químicas e processos termodinâmicos.